Boa noite, eu me chamo José Cláudio e moro em Santo André, que fica no estado de São Paulo. Irei contar algo que me ocorreu recentemente e que até hoje me deixa com muito medo toda vez que vou dormir, pois sempre fico com a sensação de que vai acontecer novamente. Tudo ocorreu entre o dia 17 de maio até o dia 22, e foram 5 dias de puro terror. E no começo eu achei que fosse coisa da minha cabeça, ou ser explicado por algumas coisas que encontrei na internet. Mas aquilo foi tão real que eu senti aquela coisa sobre o meu corpo. Eu tenho 34 anos e trabalho como mecânico numa oficina do centro e moro sozinho já faz 10 anos. E apesar de ser um pouco solitário, eu acho muito bom, pois sou um homem reservado e gosto de ficar em casa e curtir a vida sozinho mesmo. Só que em maio desse ano, eu recebi um estranho visitante em minha casa, que eu não sei de onde veio ou para onde foi. Só sei que ele me deu uma dor de cabeça por dias. Tudo começou numa segunda-feira. Lembro que nesse dia foi como qualquer outro. Peguei minha bicicleta, fui trabalhar e voltei para casa por volta das 8 horas da noite. E naquele primeiro dia, já notei minha casa estranha. Primeiro, foi o comportamento do meu cachorro, o Nick, que estava muito estranho, pois ele estava latindo muito dentro de casa, coisa que ele não faz, pois ele é muito manso e só late quando tem visita desconhecida. Mas naquele dia ele latia muito, e quando cheguei, ele estava na sala, latindo para o canto da parede, e não tinha nada lá. Foi então que falei várias vezes: "Para de latir, Nick, não tem nada ali não." E ele continuava a latir feito louco. Foi então que peguei e amarrei ele lá na cozinha, mas mesmo assim, ele continuava a latir. Estranhei muito o comportamento de meu cachorro, mas não quis teorizar nada e nem levar para o lado do sobrenatural, pois dizem que cachorros veem os mortos. Mas mesmo assim, eu não acreditava em nada disso e não tinha motivos para eu ter medo. Só que aquilo foi o início do meu pesadelo. Jantei aquela noite e depois fui assistir Netflix até umas 11 horas da noite. Depois fui dormir e tive um pesadelo terrível naquela noite. Era como se algo estivesse correndo atrás de mim. Me acordei de uma vez e já estava claro, e nada de estranho me ocorreu naquela manhã de terça. Me arrumei, tomei café e depois fui trabalhar. E foi de noite que eu vi para o que o meu cachorro estava latindo. Novamente, por volta das 8 da noite, eu notei meu cachorro latindo. Entrei em casa e ele estava latindo para as paredes, só que elas estavam limpas e não tinha nada lá. Foi então que meu cachorro começou a olhar de um lado para o outro, como se estivesse vendo algo invisível se mexendo no ar. Foi aí que ele parou de latir e só ficou rosnando, olhando para minha cara. Na hora, senti um grande calafrio e o ar atrás de mim também ficou frio. Só que não corre vento dentro de minha casa, por ela ser totalmente forrada. Foi então que me virei e vi algo como um vulto bem atrás de mim. E assim que virei minha cabeça, aquilo meio que se abaixou, e quando virei o corpo inteiro, aquilo já havia sumido. E foi aí que meu cachorro novamente começou a latir. Foi aí que fui para perto de meu cachorro, que ficava o tempo todo latindo. Até que depois de um tempo, ele parou, e foi aí que fui tomar banho. E o tempo todo eu pensava no que diabos era aquilo, e comecei a ficar com medo de estar ali, pois eu estava com a sensação de estar sendo observado. Quando saí do banho, jantei e corri para a sala para assistir, e fiquei com aquela mesma sensação de estar sendo observado, mas mesmo assim fiquei vendo o filme.
Até que por volta das 11 horas eu fui dormir e de novo tive um pesadelo parecido com o da noite anterior, de como se algo estivesse correndo atrás de mim. E eu sempre me acordava com um susto. E tive esses sonhos até a quinta-feira. E foi na noite da sexta que tive a pior experiência da minha vida. Na sexta, o meu dia foi normal. Fui trabalhar, depois voltei para casa, jantei e assisti um pouco de televisão. E depois fui dormir. E foi no meio da noite que aquilo me ocorreu. Foi no meio da noite quando me acordei e olhei no relógio e ainda era 3:30 da madrugada. Achei bom e tentei voltar a dormir. E eu fiquei na mesma posição que fico toda noite, deitado de bruços e com as mãos embaixo do travesseiro. Foi quando, depois de um tempo, senti um grande arrepio e de uma vez comecei a sentir um peso em minhas costas e algo como uma respiração fria bem no meu pescoço. Na hora, me deu um frio na barriga e fiquei com vontade de me virar para ver o que era aquilo, mas o medo não deixava e eu só fechei o olho e fiquei sentindo aquela estranha presença. E depois de um tempo, aquilo que estava em minhas costas foi para bem do meu lado e ficou como se estivesse olhando para mim e respirando com aquele ar frio. Nessa hora, eu ainda quis abrir meu olho, mas fiquei com medo do que eu ia ver. E aquilo passou um tempo ali, bem do meu lado, até ir embora de vez. Quando aquilo foi embora, me levantei de uma vez e liguei a luz. E tentei voltar a dormir com a luz acesa mesmo. Nem que me pagassem, eu ia desligar ela. E demorei para dormir, mas dormi com um pouco de noite que me restava. E pela manhã fui trabalhar e contei para um amigo desse ocorrido. E ele me disse que isso era paralisia do sono e que era algo comum. Mas logo refutei ele, dizendo que vi um vulto bem atrás de mim noites atrás. Além do mais, eu podia me mexer e não estava paralisado, como todos dizem. Depois daquele dia, nunca mais vi nada de estranho e nem senti. De vez em quando, o Nick late para as paredes, mas são para as mariposas. Não sei o que era aquela presença, só sei que me deixou com muito medo e não desejo a ninguém passar por uma situação dessas, pois quando ocorre, a única reação que a gente tem é fechar os olhos e torcer para que aquilo vá embora logo.